Boa tarde, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Preparando os nossos corações para a prece, eu vou ler do Evangelho de Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado. Aqui estamos, Senhor, neste momento tão sublime para todos nós, que vamos refletir, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Ajuda a todos nós, Senhor. Clareia os nossos raciocínios. Abre os nossos corações, Senhor, para que possamos receber tudo de bom que chega do alto. Purifica os nossos corações, Senhor, para que tudo que chegue até Ele seja purificado também por nós. Abençoe a todos nós, Senhor, que aqui estamos e te pedimos a Tua direção para a nossa vida, Senhor. A Tua proteção para a nossa caminhada. Ajuda todos nós, Senhor, e fica conosco, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. O nosso estudo da tarde de hoje, dos irmãos de Célia Lúcius, que acontecia na Escola Jesus Cristo, terça, quarta e quinta, presencial, às 4 horas, e agora está sendo na online. Então, a mensagem de hoje é do livro No Roteiro do Evangelho, de Vera Lúcio e pelo Espírito de Otília. E esse livro está sendo muito estudado nesse horário, e é muito interessante, porque ele sempre começa com uma pergunta. A mensagem de hoje é a mensagem 20. Como santificarei? E é sobre a primeira carta de Pedro 3,15. Mas santificai nos vossos corações a Cristo como Senhor. Nos pede para santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. E a mensagem começa assim: como santificarei a Cristo como Senhor em meu coração, se ainda o trago impuro e indigno, pois me dominam os sentimentos inferiores da vaidade, do egoísmo e da maldade? Esta pergunta é uma pergunta que a gente faz muitas vezes a nós mesmos. Como que eu vou santificar o Jesus em meu coração, se meu coração ainda é tão impuro, indigno? Pois domina em mim os sentimentos inferiores da vaidade, do egoísmo e da maldade. E sempre temos
muitas coisas que nos respondem às nossas perguntas. O importante é a gente procurar, a gente ler, a gente querer saber. E nesse livro, Jesus no Lar, que é um livro muito importante, que são de histórias, de conversas que Jesus teve com os seus apóstolos e com aqueles seus seguidores da primeira hora, com aquelas pessoas mais íntimas. Ele sentava na casa de um e conversava, na casa de outro, era sempre uma conversa. Foi instituído aí o culto do lar, que todos nós devemos fazer e que muitos nós da Escola Jesus Cristo já temos o nosso culto, que é aquela conversa simples, lendo sempre uma mensagem na nossa casa com os nossos familiares. Se não tiver ninguém, fazemos sozinhas, não tem problema, porque vão ter a companhia de muitos espíritos que são os nossos benfeitores. E hoje, respondendo a esta pergunta, como santificarei o Cristo como Senhor em meu coração? Existia uma conversa de Jesus em certo dia, é a mensagem 3 deste livro, Jesus no Lar, psicografado por Chico e pelo espírito de Néio Lúcio, que é o avôzinho de Célia Lúcio. Então, aquela conversa, que era sempre uma conversa edificante, e Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, perguntou a Jesus assim: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Quer dizer, o reino de Deus em nossa vida é uma coisa maravilhosa, mas como é que eu vou me iniciar nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhante princípio, mas sinto-me presa a velhas normas. Olha que simplicidade, que confiança em Jesus a mostrar o interior do coração dela. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos as nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. Como que seria nossa também essas palavras de Sara? Tão simples, ela dizendo que ela achava lindo, mas que ela sentia como é que ela ia fazer aquilo. Então, cada um deu uma opinião. Um falou assim, mas é preciso boa vontade. E o outro disse assim, com a fé em nosso Pai Celestial, nós vamos conseguir. E todos ficaram na expectativa da resposta de Jesus. O que Jesus iria falar para Sara? E Jesus começou. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, Senhor. E como procedes para conservar o leite puro, inalterável, no seu benefício doméstico? Olha, Senhor, antes de qualquer coisa, nós temos que banhar o depósito e lavar muito bem lavado. Aquele depósito não pode ter, que o leite vai ser depositado, não pode ter detrito nenhum, porque se tiver alguma coisinha, todo o leite se toca de azedume e não vai servir para os serviços mais delicados. Jesus parou um momento, sorriu, deixou que todos pensassem no que foi dito e respondeu. Assim é a revelação celeste no coração do homem. Assim é a revelação que vem do céu
para chegar aos nossos corações. Se não purificamos o vaso da alma, que é o coração, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos colher. É por isso que muitas vezes chega o conhecimento e nós não entendemos. Por quê? Porque mistura com aquelas normas antigas dos nossos corações, com as sujidades que havia ali e reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O bem que vamos recolher é pouquinho. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagem divina, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro do conhecimento elevado penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Vem puro do céu para nós, se mistura com a sujidade dos nossos corações, que nós ainda não conseguimos purificar. E aí é que vem o vinagre da incompreensão. Nós não compreendemos tudo. É necessário muito tempo, muito estudo, muita luta para que consiga isso. A pequena assembleia da casa de Pedro estava extasiada com aquela lição tão simples, tão comum, que Jesus, partindo do que Sara fazia, respondeu a ela. Partindo de uma coisa comum na vida deles, que era limpar o vaso. Comum na nossa vida. Nós sabemos se a panela estiver suja, se a gente não limpar, estraga tudo. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos de Sara e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. O orvalho caindo no lírio alvo é um diamante, mas caindo na poeira da estrada é gota lamacenta. O ensinamento vem perfeito, sublime, vai depender do nosso coração. Como está o nosso coração? Como estamos tratando? É um lírio? Estamos tratando para ser um lírio, para receber e para transformar em diamante celeste ou poeira da estrada? Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. E aí, já com esse grande ensinamento de Jesus, vamos começar a ler a mensagem. O lavrador, consciente das necessidades de sua gleba, não se atirará ao serviço com o arado amigo na esperança da colheita farta, sem primeiro outorgar à terra os corretivos e fertilizantes de que ela carece. Então, antes de plantar a terra, ele tem que botar os corretivos e os fertilizantes
para que essa terra possa ser semeada. Olha a terra, hein? O estudante que demorando-se em recinto escuro, necessitar ler, procurará primeiramente a luz. Lógico, no escuro nós não podemos ler. O apreciador fervoroso de qualquer arte ou ofício, embora traga a mente impregnada de seus conhecimentos teóricos, nunca será um artista ou um oficial de valor sem praticá-los. Assim também, tu que anseias por santificar a Jesus no templo de teu coração. Olha aqui, é preciso querer antes de mais nada. Tu, porém, que anseias santificar Jesus, nós que estamos ansiosos para santificar Jesus em nossos corações, no templo de nossos corações, seguindo o conselho de Pedro, mas santificai nos vossos corações a Cristo como Senhor. Então, nós que queremos isso, começa por corrigir tuas qualidades negativas. Aí ficou. Começa por corrigir as suas qualidades negativas. Quais são as nossas qualidades negativas? Será que nós sabemos? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, é feita assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós conhecemos a nós mesmos? E a pergunta continua: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Aí sim. Qual é o meio que nós vamos conseguir para conhecer a nós mesmos? E a resposta vem no Livro dos Espíritos, uma resposta linda, muito grande, que não dá para a gente ler toda, mas quem desejar é a pergunta 919. E Santo Agostinho começa dizendo: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesma se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Ele fazia isso todo dia. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E Santo Agostinho continua, como eu já disse, explicando mais coisas. Mas eu queria lembrar uma coisa aqui que foi feita na nossa escola. E eu acho que a coisa que é feita assim, perto da gente, a gente entende melhor. Na aula de evangelho, que acontecia toda quarta-feira na Escola Jesus Cristo, às 5 horas da tarde, e a nossa professora, Hilda Tavares, nos fez uma proposta. Que quando chegasse assim o final, estava no fim do ano, que no final do ano nós fizéssemos uma coisa. A gente sempre faz planos para o ano novo. No ano novo eu quero arranjar outro emprego. No ano novo eu quero trocar meu carro. No ano novo eu vou fazer isso. No novo ano eu vou gastar menos. No ano novo, mas tanto projetos que nós fazemos, projetos de materiais, sonhos, vou fazer uma viagem. Se Deus quiser, eu vou fazer essa viagem. Sonhos que nós fazemos e que realizamos. Então, Hilda nos propôs que nós fizéssemos um plano
para a nossa alma, um plano para a nossa melhoria. Que a gente fizesse assim, um dia, um estudo, uma leitura, como preparação para de alguma mensagem, e depois nós fizéssemos a nossa proposta espiritual. Olhasse para dentro de nós e víssemos o que nós precisávamos de mudar. Mas isso ela pediu que a gente escrevesse. Mas não era assim, eu vou perdoar. Não, vou perdoar a fulano e tal, vou tentar fazer isso, irei fazer isso assim, vou fazer não sei o quê. Escrevêssemos aquilo e guardasse. E no ano seguinte, abríssemos para ver o que nós conseguimos. Meus irmãos, foi uma coisa muito boa. Lógico que a gente não conseguia tanta coisa, porque eu da primeira vez tinha 41 coisas que eu queria mudar em mim. Aí eu fui vendo que fui diminuindo. Cada ano a gente diminuía umazinha, aí a gente ficava alegre, feliz para continuar com as outras. E olhava que se não tinha colocado outra coisa ruim na gente. E com isso foi muito bom e eu faço até hoje, tem sido muito importante para mim. E uma das mensagens que eu leio, eu não vou poder ler para vocês toda, mas eu vou ler só um pouquinho, é a mensagem do livro Opinião Espírita, é um livro psicografado por Chico, por Emmanuel, e ditado por Emmanuel e André Luiz. Esta é de André Luiz. É a mensagem número 1. Ninguém vai esquecer. Opinião Espírita, número 1. E se intitula Examinemos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. E todos nós já sabemos, a água parada, o que acontece? O terreno vazio, o que acontece? Né? Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Isso, ele vai fazendo várias perguntas. Como eu disse, eu não vou ler todas, que não dá. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colabora com mais euforia na seara do Senhor, com mais alegria intensa, com mais satisfação, com mais facilidade. Nós estamos trabalhando na nossa escola com mais alegria. Aquele serviço que a gente faz é com satisfação, é com prazer, que nos dá felicidade. Observa nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Nós podemos realizar muita coisa para o próximo. Naquilo que nós sabemos, nós podemos ensinar. Mas somente conseguimos renovar os semelhantes por aquilo que somos. Perante os amigos, nós temos que ter aquela atitude do evangelho, do verdadeiro cristão. Nós temos que ter perante o mundo. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Estudas mais profundamente a doutrina que profetas? A importância do estudo. Como é importante o estudo de nossa vida, porque é pelo estudo que nós vamos ver o que nós temos de errado. Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Implicânciazinha com alguém?
Ah, eu não odeio ninguém, não tenho raiva. Não. Ah, mas eu tenho uma implicância com fulano. Não. Isso é uma raivazinha, é uma coisa ruim que nós temos que tirar. Tens orado realmente? Tens orado com humildade, com fé, com respeito, com amor? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Olha, o verbo mais indulgente, os braços mais ativos, as mãos mais abençoadoras. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. É na presença dele que nós temos que ver o nosso rendimento individual. É junto dele, porque ele que vai nos ajudar a abrir os nossos corações, a ver os defeitos nossos, não para ficar triste, mas para conseguir tirar. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Muitas vezes do lado de lá será mais difícil. Começa por corrigir tuas qualidades negativas, com um concurso do arado da luta incessante de cada dia e com o adubo da dor construtiva e da autoeducação. Nós é que temos que nos educar. A autoeducação é muito importante. Nós que temos que buscar, nós que temos que querer nos educar para o bem, para o caminho, para sermos um verdadeiros cristãos. Procura iluminar o recinto de seu santuário íntimo com a luz dos conhecimentos evangélicos. Colocar no nosso coração os conhecimentos evangélicos. Ler aquilo, refletir sobre aquilo, ouvir o que o outro fala, refletir sobre o que o outro fala. E aquilo guardar na gente. Transforma-te de simples apreciador e enaltecedor da virtude em participante e praticante dela. Não vamos dizer, tão bonito, lindo, a vida de Célia Lúcio. Olha, achamos. Mas a vida dos santos, como dizia o professor Clóvis, não é para a gente só ler e apreciar, é para a gente imitar. Que coisa linda! Que coisa alegre, que coisa feliz é o Evangelho. E praticante dela, a fim de que, aprendendo a santificá-lo em teu coração, aprender a santificar Jesus no nosso coração, é o amor pessoal de Jesus que nós temos que colocar em nossos corações. A fim de aprendê-lo a santificá-lo em teu coração, possas um dia senti-lo reinando plenamente em todos os sentimentos, em todos os pensamentos, em todos os atos que assinalarem as muitas vidas de teu espírito. Porque o que nós plantamos no nosso coração hoje, isso é o que nós vamos levar para todas as nossas reencarnações, é que vai fazer parte do nosso espírito. E, para terminar, eu trouxe uma poesia de Casimiro Cunha, que está no Parlaso de Além Túmulo. Ascensão. Perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo?
Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasses também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segue, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Eu vou repetir essas 3 últimas trovas, que é muito importante para a gente guardar. Tão bom se a gente pudesse decorar isso, né? Segui, pois, irmãos terrenos, nos pede Casimiro Cunha, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, todas as lições que acabamos de receber do alto. E te pedimos, Senhor, ajuda para que possamos purificar os nossos corações, para que possamos, Senhor, tirar esse egoísmo antigo, esta vaidade, tanta tolice que ainda guardamos aí, Senhor. Que nós possamos, quando nos ensina o querido Casimiro Cunha, fazer faxina nos nossos corações, tirar as coisas ruins e colocar as coisas boas. Porque senão, Senhor, iremos continuar a chorar, a sofrer pelo mundo. Ajuda, Senhor, neste momento que está sendo tão difícil para todos nós, mas tão útil, Senhor, para o nosso aprendizado, que possamos enxergar tudo, entender tudo e saber, Senhor, que Tu só mandas para nós o que nós precisamos, para que nós possamos aprender e que possamos seguir, Senhor, fortes, com alegria em nossos corações, com a Tua alegria, Senhor, e com a Tua paz. Entre lírios e entre rosas, como nos ensinou Casimiro, espargindo a mão cheia a caridade a quem precisa. A caridade, Senhor, que sabemos que é o amor. Que possamos seguindo os Teus passos, Senhor, e dos Teus benfeitores. Te agradecemos por tudo que temos recebido, pela nossa querida escola, que ela possa ser abençoada, Senhor, fortalecida, que os seus diretores, Senhor, possam ter a Tua paz, a Tua alegria e a Tua fortaleza. E ajuda, Senhor, a ser, como Tu nos pede, perfeito
como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja.